E continua a ter. E continua a ter. Temos um irmão nosso que amanhã vai ter de tirar uns ferros que lhe foram colocados por causa de problemas de saúde nas pernas, e a nossa oração. Este irmão chama-se Pablo, é um irmão que a família tem estado regularmente aqui entre nós, apesar de morarem longe, mas os miúdos estiveram no acampamento do verão com uma das nossas meninas, e então criaram uma amizade tal que, mesmo vindo de Ovar, fazem questão de estar aqui aos domingos, que é para, digamos, matar as saudades do acampamento. E os acampamentos têm destas coisas. Falo por experiência própria. Meus irmãos, durante muitos anos, de norte a sul do país, podemos fazer grandes amizades que 40 e tal anos depois ainda perduram. E além da fé, da troca de experiências, do enriquecimento espiritual, é claro que o acampamento não é um paraíso. O paraíso só houve um no Éden, e esse mesmo assim acabou. Mas o saldo é extremamente positivo. Portanto, oramos pelo nosso irmão Pablo para que a remoção desse material estranho seja seja favorável ao restabelecimento da saúde desse nosso irmão. Quanto aos nossos aniversariantes, depois de amanhã será a nossa irmã Michelle. São os missionários que trabalham conosco ali na Senhora da Hora. E a nossa irmã faz anos, mas fisicamente numa situação difícil, devido a um problema oncológico que está a viver. Para além da Michelle, que faz no dia 6, nós temos a Jessie, que vai fazer no dia 11. Vamos orar pelo Pablo, pela Michelle e também pela Jessie. Eu vou orar. Pai bendito, nós te louvamos que quem dá a vida és tu, e quem sustenta as nossas vidas também és tu. E que nos dás alguma sabedoria para que, na parte humana, possamos fazer o nosso trabalho de casa. Mas, Senhor, por mais zelosos que sejamos, nenhum de nós está capacitado para manter a sua vida, nem por muito, nem por pouco tempo. Agradecemos pela vida do nosso irmão Pablo, e, Senhor, que aquilo que se espera possa acontecer, o estabelecimento da sua saúde. Pedimos pela Michelle, Senhor, sabes as experiências difíceis por que tem passado. Oh Pai, o sucesso ou insucesso do seu estado físico, além de depender, em algum sentido, dos médicos, dos tratamentos, sobretudo a chave és tu. Ó Senhor, se é possível, seja feita a tua vontade, como aquela que nós desejamos, a restauração. Vimos pela Jessie, que também tem sido uma miúda com uma vida difícil, devido também aos seus problemas de saúde. Mas te louvamos porque vemos lá crescer, apesar de todas as limitações.
Louvado seja o teu nome. Amém. Oramos no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é o terceiro domingo que estamos a tratar do mesmo livro, ou melhor, da mesma carta do apóstolo São Paulo. Algum irmão ainda se lembra de qual das cartas? Carta aos Efésios. Muito bem. É que uma semana é muito tempo, e ao fim de uma semana muita coisa é varrida das nossas cabeças, principalmente a palavra de Deus, porque o diabo não está interessado que a gente guarde a palavra de Deus, né? Quanto mais aprendermos, melhor, porque ela assim pode ocupar esse espaço que devia ser ocupado pela palavra de Deus. E continuamos no capítulo 1 de Efésios. Né? Capítulo 1. Alguns irmãos não estão muito. Quem não está muito habituado a andar devagarinho no estudo da palavra de Deus, meus irmãos nem imaginam o quanto perde. Não imagina o quanto perde. Bem, verso 3, capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aparentemente, há diferença nas línguas, como todos nós sabemos. Enquanto nós, em português, o tradutor, nosso irmão João Ferreira de Almeida, começa o verso 3 usando a palavra bendito, depois vai acrescentar o qual Deus nos abençoou, e acrescenta com todas as bênçãos. Portanto, só que o apóstolo Paulo, ao usar a língua grega, usa exatamente a mesma palavra para que nós traduzimos por bendito. Depois nos abençoou, depois as bênçãos, é a mesma palavra. A mesma palavra no sentido de que, meus irmãos, nós fomos contemplados, enriquecidos, favorecidos, exaltados, elevados. Tudo isto é que o apóstolo Paulo está a dizer que, em primeiro lugar, nós devíamos olhar para Deus e, se é possível, elevá-lo, exaltá-lo, colocá-lo acima de tudo e de todos. Não há outro lugar para Deus na nossa mente, na nossa vida. Tudo que seja abaixo disso realmente é lixo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, no ensino aos seus discípulos, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está a ensinar aqueles futuros seguidores e transmissores da sua palavra o grande princípio. E se voltarmos ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis ou Começos, lá está: no princípio Deus. E então, mas por outro lado, o próprio Deus colocou-nos a nós, humanos, obra dele, como os primeiros, o primeiro. Não há nada mais criado no céu ou na terra em que, para Deus, não ocupa
ocupe o lugar que nós, humanos, temos para Ele. Jesus Cristo não foi enviado mais do que uma vez, ou uma vez para os humanos, depois outra vez para os marcianos, outra vez para, como é que se chama, eventualmente, os habitantes de Júpiter ou de outro planeta. Não, é para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é este mundo. Então, sua consciência disso já seria suficiente ou basilar, isto é, tanto fundamento para cada um de nós olhar para Deus, como dizíamos no ano passado, realmente é constante postura de gratidão. Bem, mas há uma coisa que segue no verso 4, meus irmãos. Como também, além de tudo, nos elegeu. Meus irmãos, hoje vamos nos concentrar um bocado neste ponto. Possivelmente vai queimar os neurônios de alguns de nós. Vai nos fazer abanar a cabeça. Como é que é isso? Porque exalta-se muito a capacidade do ser humano poder tomar decisões, poder escolher, poder optar. E sobretudo nós que vivemos numa parte do mundo em que mais ou menos de X em X tempo há eleições, e então podemos escolher o partido, podemos escolher o tipo de governo, podemos escolher isto, daquilo e tal. E daí pensamos que essa capacidade se estende ou abrange tudo. Mas em matéria espiritual, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu. Ele optou, em presença de pelo menos duas possibilidades. Deus disse: eu escolho o Manel e não escolho João. Eu escolho a Maria e não escolho a Isabel. Alguns dirão: pastor, hoje então está um bocado complicado. Se já estava confuso, mais confuso ainda fico. Mas, meus irmãos, aquelas pessoas em que Paulo diz no capítulo 1 e verso 1, de que aos santos que estão em Éfeso, nenhuma daquelas pessoas se fez, promoveu, se canonizou de santo. Nem houve um concílio na cidade de Éfeso. Não saiu um edito, ou uma lei, ou um decreto papal, ou pastoral, ou bispal, colocando aquelas pessoas de Éfeso no patamar de santo. Eles chegaram lá, ocupavam aquele espaço, aquele patamar, porque Deus é que os escolheu. Primeiro, só pensa. Por que a esta hora, se pudesse fazer um levantamento, por que as igrejas cristãs todas, católicas, apostólicas romanas, católicas, apostólicas, como é que chamam? Ortodoxas, reformadas,
livres, enfim, há muita coisa. Mas, meus irmãos, a maior parte estão quase vazias, como está aqui a nossa casa. Esta semana saiu um estudo a nível europeu, meus irmãos, que diz que, por exemplo, em diversos países, que Portugal, só 27% da população portuguesa que frequenta ou toma parte num serviço religioso, num culto, numa missa, só 27% por mês. Não, por mês. Quer dizer, em 100 pessoas, só 27 participam no serviço religioso, pelo menos uma vez por mês. E há países tipo, por exemplo, a Holanda, com 17%. E o único país onde passa dos 50%, ou quase, portanto, chega a 61%, é a Polônia. Há países com 13% de frequentadores. Um culto por mês. E se eu, irmão ou irmã, está aqui presente, tem que dar graças a Deus, né? Porque o seu coração e a sua mente ainda conseguem, digamos, detectar a presença e a realidade de Deus. Porque qualquer um de nós tinha muitas outras coisas para fazer. Muitas outras coisas. Então, as senhoras, o almoço, ou os senhores, é ir ao café ler o jornal. Por exemplo. Se nós estamos aqui, é uma graça de Deus. É uma graça de Deus. Meus irmãos, acompanhem-me. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. A partir do verso 6. É pôr a cabeça a trabalhar, meus irmãos. Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Meus irmãos, os profetas todos que nós lemos na Bíblia eram israelitas ou judeus. Os apóstolos todos eram israelitas ou judeus. Mas, diz aqui que nem todos os que são de Israel são israelitas. Isto é, no conjunto que é população israelita, como povo, meus irmãos, em Israel não há muitas igrejas cristãs. Juntando católicas e protestantes, enfim, é uma gota no meio do oceano. Se tivéssemos tempos, meus irmãos, colocaria na vossa mão elementos que nos espantaria. Os cristãos são perseguidos em Israel. Né? Não são perseguidos em Israel. Verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. O Abraão é o pai da fé. E em primeiro lugar é o pai dos israelitas, os judeus. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto
estamos a falar, meus irmãos, o tema a eleição. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca. A Sara, lá em casa, houve o Ismael e o Isaac. E Deus escolhe o Isaac e rejeita o Ismael. Vem a Rebeca tem Jacó e Isaú. Deus rejeita Isaú e escolhe Jacó. Mas como é que é isso? Verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, o nosso problema humano é que, peraí, não. Um deles portou-se bem e o outro portou-se mal. Né? Deus não é como eu, como pai, que é o filho que se porta muito bem, leva um rebuçado, e é aquele que não se porta bem, então fica chuchado dentro. Não. Se você é escolhido, e eu sou escolhido, não vale a pena alimentar a ilusão de puxar pela cabeça e dizer assim, peraí, eu quando tinha 5 anos, eu portava-me muito bem. Fazia os recadinhos todos. Não faltava o infantário, normalmente não se falta. Aí com um bocadinho mais e tal. Eu não fugia da escola. Não é isso. É que, não tendo eles ainda nascido, mesmo uma pessoa que ainda não nasceu, vai ser compensado porque já fez quando? Sim, ainda nem era gerado. Nem não fazia parte, nem ainda estava numa fase chamada pré-embrionária. Nem com embrião, nada. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Meus irmãos, a sua escolha, minha escolha, a nossa escolha, depende de Deus. Única, eu está aqui a dizer, não sou eu que estou a dizer, os irmãos têm a Bíblia convosco. Eu está aqui. Se você aceita isso, e crê nisso, agradeça a Deus porque consegue obedecer a isso. Se você rejeita, é isso. O problema é seu. O problema é seu. Foi-lhe dito a ela, a nossa mãe Rebeca, que o maior servirá o menor. E quando é que isso foi dito a Rebeca? Ela estava grávida de gêmeos e antes de nascer, e meus irmãos, é bom lembrar, nesse tempo não havia ecografias. Não havia ecografias ou outro tipo de exame. Mas aquela mãe foi dito que o maior serviria o menor. Numa cultura em que era o menor que serviria o maior. E Deus inventa a coisa. Pior ainda, para queimar os nossos neurônios, verso 13 diz, como está escrito, é Deus. Amei a Jacó e aborreci a Isaú. E Paulo também, a cabeça dele está a trabalhar, e diz o verso 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? É aquilo que alguns não estão a pensar neste momento. Mas isso não tem jeito nenhum. Dava-nos mais paz e descanso
se isto não estivesse aqui. E para mim dava muito mais jeito passar por cima disto. Se calhar, no fim do curso, tinha muito mais amigos do que no fim vai ter. Vou ter. Que há injustiça da parte de Deus. Paulo diz, de modo nenhum. Pois dizia Moisés, verso 15, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nós estamos habituados a esta linguagem, que esta linguagem seja a linguagem de Deus. Mas é. Assim, pois, verso 16, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas depende de Deus que se compadece. Meu irmão, se você é um salvo, não depende de si, depende de Deus. Logo, não faz sentido a gente pôr-se em bicos de pés, como às vezes nos pomos. Como aquele fariseu do capítulo 18 de Lucas, que vai à sinagoga ou ao templo orar ao Senhor. Ora, eu, em termos de comportamento, é uma maravilha. Eu não tenho falhas. Eu cumpro tudo à risca. Os meus dízimos estão em ordem. Eu não ralho na mulher, não bato na mulher, não falto respeito à mulher. Lá na zona toda a gente sabe que... Agora este outro, nem sei o que ele está aqui a fazer. Meus irmãos, mas de Deus que se compadece. Compadecer, a palavra que vem de sofrer com. Paixão é sofrimento, mesmo a romântica. Sofrer. Para Maria ou para Isabel, ou para o João, Antônio. Paixão com paixão, sofrer com. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadeça-se de quem quer e endureça a quem quer. Mas diz-me então, porque se queixa ele ainda? Mas afinal, se isto é assim, o que é que a gente pode fazer? Né? Deus não tem que lamentar que as igrejas estejam vazias. Né? Diz-me então, porque esquece ele ainda, por quanto quem resiste à sua vontade. E Paulo diz, homem, quem és tu que a Deus replicas? Esta é uma das verdades que não podemos, meus irmãos, ignorar. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para argumentar com Deus, contender com Deus. E, meus irmãos, se alguém ainda tem ilusão nesse sentido, é ir ao Antigo Testamento, a partir do capítulo 42 do livro de Jó, e leia lá aquelas perguntas que Deus faz a Jó, né? Que finalmente aquele homem calou-se, já não tinha coragem, nem fôlego, nem argumentos para perguntar a Deus o que fosse, o que quisesse. Meus irmãos, verso 21 diz: ou não tem o oleiro, vejam, meus irmãos, a imagem, ou não tem o oleiro poder sobre o barro. É que, quando nós nos colocamos no palanque,
ou no palco, como artistas, esquecemos-nos de uma base que a Bíblia começa logo dizendo que nós fomos feitos por Deus do pó da terra. Desde o primeiro dia, nós somos barro. E Deus é que é o oleiro. Por mais longe que a gente possa ir, e em qualquer área que seja, a matéria-prima continua a ser a mesma, barro. E então, o verdadeiro artista, o oleiro, que nos molda. Bem, o tempo corre depressa e vamos ter mesmo que correr. Vamos ler alguns outros textos. Os irmãos continuem em casa, por favor, até o fim do capítulo 9 desses Romanos e verão, ficam ainda mais enriquecidos. João, capítulo 6, verso 39. Evangelho de João, capítulo 6, verso 39. Alguns costumam dizer, isso é Paulo. Então, vamos ver da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. 6, João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Meu irmão, está aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o Pai deu-lhe, atribuiu-lhe, concedeu, não foram todos. Esta coisa de que, sim senhor, o céu é para todos. Qualquer pessoa que morrer e então vamos fazer isto mais aquilo, não é nada disso. Atos capítulo 2, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vejam, irmãos, o primeiro discurso, a primeira pregação do apóstolo São Pedro, capítulo 2, 39 a 46. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E o apóstolo Pedro está a citar Joel, o profeta Joel. O verso 46 e 47 diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração os primeiros cristãos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, meus irmãos, diz aqui, acrescentava o pastor, né? O diácono, a presidente da União Feminina, o presidente da Juventude, o presidente da Convenção. Acrescentava o Senhor. Meus irmãos, a igreja cresce, não cresce, quem acrescenta é Deus. Não é você ninguém. Né? E agora estamos à procura de um pastor. Às vezes nós oramos ao Senhor, manda um pastor que venha aumentar a população da igreja. Não vem, não. Não é ele. Acredito? Não vai ser. Nunca foi. A não ser que use os truques como a coisa que alguns usam, né? Não é assim. Mas, mais um bocadinho. Mateus 20. Essa refeição tem que ser um bocado como uma refeição de festa. Mateus 20, 16.
Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Lucas capítulo 6, verso 13. Lucas capítulo 6, verso 13. Diz o seguinte: e ele, mesmo texto verdade, capítulo 6, verso 13, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu quantos? A quem também deu o nome de apóstolo. Jesus fez a escolha. Não era aquele discípulo, então escolha. Meus irmãos, não houve aqui assembleia de igreja nenhuma. Não houve. Jesus escolheu. Desse conjunto todo, separou aquele. Marcos 13, 20. Fazer um bocadinho de destreza bíblica. Marcos 13, 20. Olha, Marcos 13, 20 diz o seguinte: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. A ênfase é simplesmente foi Ele, Deus, que o escolheu, que o escolheu. Então, é a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. E como diz o texto, e para sempre. Amém. Vamos comer o pão e beber o cálice. Meus irmãos, ainda há dias, você diz, fulano não tem direito, não pode, não deve. Jesus Cristo disse assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque se conhecessem as Escrituras e o poder de Deus, era ficar calado. O que é que eu vejo? Se vamos escolhidos quando? Antes, lá em Efésios capítulo 1, lá no verso 4, diz que fomos escolhidos antes da fundação do... E quem é que estava lá antes da fundação do mundo? A irmã estava lá? O irmão estava lá? Eu não estava. Se alguém estava, então levanta a mão. Antes da fundação do mundo. Se não estávamos lá, mas fomos escolhidos, melhor é ficar calado. Deus, Senhor, obrigado.
tomar parte nesta refeição, ceia, meus irmãos, como vimos um bocado, apenas um bocado, há muito mais. Há muito mais. Não tem nada a ver com os nossos méritos. Pela graça somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, nem vem das obras, para que alguém se envaideça sobre ele. É a obra de Deus. Graças a Deus. Paulo até diz assim, graças a Deus pelo seu dom inefável. Isto é, quer dizer, que não há palavras para descrever essa graça, esse amor e esse dom. Meus irmãos, e como igreja, ainda precisamos de caminhar muito. Caminhar muito. Caminhar muito. E olhar-nos uns aos outros à luz desta vitória. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo diz que tomou o pão, partiu e, tendo dado graças, convidou os seus discípulos a acompanhar. E é o que vamos fazer em memória dele. Comamos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, convidou os seus discípulos a acompanhar. Levamos em conjunto. Façamos isto sempre em memória dele, até